Se você achar que alguém invadiu a sua casa, siga estas instruções. Não faça barulho imediatamente. Pare por alguns segundos. Escute antes de agir. Não chame pelo nome de ninguém. Não anuncie que você está ali. Presença confirmada. Muda o comportamento de quem entrou. Observe o que parece fora do lugar. Portas entreabertas. Luzes que você não deixou acesas. E até objetos levemente deslocados. Não vá direto até o ponto de onde veio o barulho. Movimente-se devagar. Evite passar por corredores escuros sem necessidade. Se ouvir passos, não tente acompanhar. Deixe passar. Se uma porta se fechar sozinha, não corra até ela. Espere alguns segundos. Não use o celular com brilho alto. Luz chama a atenção. Se precisar sair, saia. Sem pegar muitas coisas. Sem voltar para conferir. E se, por um momento, você perceber que não houve barulho algum, que nada está fora do lugar, mas a sensação continua, observe o silêncio. Porque às vezes não é sobre alguém ter entrado. É sobre algo já estar lá. Se você ouvir seu nome sendo chamado quando estiver sozinho, preste atenção. Não responda imediatamente. Não diga o que no impulso. Espere alguns segundos. Observe de onde veio o som. Vozes conhecidas são as mais perigosas. Elas sabem como te chamar. Se parecer alguém da sua casa, confirme visualmente antes de qualquer resposta. Não siga a voz, mesmo que venha de outro cômodo. Principalmente se vier de um lugar onde não deveria ter ninguém. Se ouvir seu nome novamente, dessa vez mais próximo, não responda. Evite andar pela casa chamando de volta. Isso cria um padrão. E padrões são fáceis de imitar. Se objetos começarem a fazer pequenos ruídos, como se algo estivesse se movendo, permaneça onde está por alguns segundos. E se por um momento você tiver certeza de que a voz veio de exatamente atrás de você, não vire. Porque quem te chama pelo nome nem sempre quer conversa. Às vezes, só quer saber se você responde. Caso você esteja de bobeira em casa, preste atenção. Momentos sem fazer nada parecem inofensivos, mas são quando você percebe mais coisas. Não deixe a casa completamente silenciosa. Um leve som de fundo ajuda a manter o ambiente estável. Observe pequenos detalhes. Estalos na madeira, barulhos leves no teto, mudanças sutis de luz. Se você sentir vontade de olhar para um ponto específico da casa, sem motivo, resista por alguns segundos. Não ande pela casa no escuro sem necessidade. Lugares comuns parecem diferentes quando você não está focado. Se algum objeto estiver fora do lugar, mesmo que levemente, tente lembrar se foi você. Evite ficar olhando fixamente para espelhos ou janelas. Reflexos enganam quando você está distraído. Se ouvir algo cair, espere antes de ir ver. E se por um momento você tiver a sensação de que alguém também está de bobeira, observando você, não procure, porque às vezes o problema não é fazer nada, é quando parece que algo também não está fazendo nada, só esperando. Se você achar que é sonâmbulo, preste atenção, não ignore os sinais. Objetos fora do lugar, portas abertas que você lembra de ter fechado. Antes de dormir, observe o ambiente. Deixe pequenas coisas marcadas. Uma cadeira levemente puxada. Uma porta encostada. Se pela manhã algo tiver mudado, anote. Evite dormir com o quarto completamente escuro. Luz mínima ajuda a perceber movimentos. Se você acordar em um lugar diferente da cama, não levante imediatamente. Observe onde está. Não confie totalmente na memória do que fez durante a noite. Sonambulismo não costuma ser preciso. Se começar a encontrar marcas, arranhões ou sinais que não reconhece, preste mais atenção. Evite trancar portas por dentro sem pensar, mas também não deixe tudo totalmente aberto. Equilíbrio importa. E se por um momento você perceber que as coisas estão mudando, mas não exatamente enquanto você dorme, pare. Porque sonâmbulos andam enquanto dormem, mas se algo estiver se movendo, quando você está acordado, talvez não seja você. Se você ver duas pessoas discutindo no parque, preste atenção. Não se aproxime imediatamente. Discussões mudam rápido, e nem sempre você entende o começo. Observe a distância. Veja como elas se movem. Gestos dizem mais que palavras. Se uma delas não estiver reagindo, apenas repetindo as mesmas frases, não chegue mais perto. Evite encarar diretamente, principalmente se uma delas olhar para você durante a discussão. Se o tom de voz não combinar com a expressão, como alguém gritando sem emoção, afaste-se. Não tente intervir sozinho, nem chamar atenção. Observe o entorno. Se outras pessoas estiverem ignorando completamente, mesmo sendo algo evidente, isso não é normal. Se uma das pessoas parar de falar de repente, e as duas ficarem em silêncio ao mesmo tempo, vá embora, sem correr, sem olhar para trás, porque algumas discussões não são sobre briga,
São sobre repetição. E se você ficar tempo suficiente, pode acabar sendo incluído. Se você achar que alguém está tentando invadir sua casa, preste atenção. Não corra até a porta. Não tente confirmar imediatamente. Barulhos podem enganar, ou não. Apague as luzes do cômodo onde você está. Fique em silêncio por alguns segundos. Escute com atenção. Se ouvir tentativas na maçaneta, movimentos lentos, como se alguém estivesse testando, não se aproxime. Evite olhar pelo olho mágico de imediato. Espere. Algumas presenças percebem quando são observadas. Não anuncie que você está dentro. Não fale. Não ligue a TV ou aumente o volume. Se o barulho parar de repente, não relaxe. Silêncio também pode ser parte da tentativa. Observe se há passos ao redor da casa, laterais, fundos. Se algo parecer mudar de posição, como se estivesse contornando, afaste-se das portas. Não tente confrontar. Não abra em hipótese alguma. E se, por um momento, você tiver a sensação de que não há ninguém do lado de fora, mas mesmo assim algo continua tentando entrar, não ignore. Porque às vezes não é sobre alguém invadir, é sobre algo não querer ficar do lado de fora.